No episódio de hoje a gente vai falar sobre o freio motor e como é que ele ajuda a economizar combustível. O freio motor é o próprio freio do motor. O motor ele é usado como freio no carro. Como assim? Quando você gira a chave, por exemplo, de primeira, deixa de primeira e gira a chave com o carro parado, o que ele faz? Ele dá um arranque para frente e depois morre. Por que isso acontece? Isso acontece porque o motor ele já tem uma força contrária própria quando ele está no estado de lenta. Quando ele está em marcha lenta, ele já tem o estado que ele breca, ele vai contra a força das rodas. Quando ele não está em aceleração, ele vai contra as forças das rodas até que o ciclo dele para. E quando o ciclo dele para, o que acontece? Ele simplesmente morre. Não é diferente quando você gira a chave do carro e quando ele está na primeira marcha, quando ele não está no ponto morto, isso acontecer. E isso, quando você está andando com o carro, pode ser usado a seu favor para economizar combustível. Como assim? Quando você usa o freio mesmo, o freio do disco, você está gastando a energia que você precisou para arrancar o carro. Quando você arranca o carro, você precisa de energia, certo? Só que aquela energia, ela continua ali. Quando você freia o carro, você está desperdiçando aquela energia que você usou para arrancar ele. Para você não fazer isso, o que você tem que fazer é usar o freio motor. Você usa o freio motor quando você está um pouco mais à frente, por exemplo, quando você está alguns 100 metros, uns 100 metros de distância do sinal, e você usa o freio motor. Como você usa o freio motor? Você deixa o carro na primeira marcha ou na segunda marcha e tira o pé do acelerador. Quando você tira o pé do acelerador, o que vai acontecer? O motor vai frear sozinho. Ele vai parar sozinho, ele vai parando aos poucos, parando aos poucos. Até que chega uma hora que você vai ter que pisar na embreagem e vai ter que frear totalmente. Dessa forma, você vai economizar mais combustível. Mesma coisa, o trânsito ele está um pouco cheio, o que você faz? Ou você anda só da embreagem, só pela metade da embreagem, ou então você olha mais à frente. Você deixa o trânsito correr na sua frente e anda mais devagar. Se você vai andar mais devagar, o carro que está atrás vai entender o que você está fazendo e vai te acompanhar. Entendeu? Então, gente, sempre uso o freio motor. Uma coisinha, nos carros de hoje, a injeção eletrônica, nos carros da injeção eletrônica, quando você coloca de ponto morto e, por exemplo, você está descendo um morro, você vai gastar combustível. O motor vai girar, mesmo que estiver na lenta, o motor vai girar e ali o motor vai gastando combustível. Só que hoje nós temos uma pecinha, um dispositivo na injeção eletrônica que corta o combustível quando você está usando o freio motor. Por exemplo, se você está indo e você tira o pé do acelerador, por exemplo, e deixa o motor funcionando, deixa o motor ir brecando o seu carro, o que acontece? A central eletrônica entende que você está usando o freio motor e o que ela faz? Ela corta a injeção de combustível. Ela simplesmente corta a injeção de combustível. O motor continua rodando, mas a injeção de combustível é cortada. E aí o freio motor ele funciona com o vácuo que existe dentro do cilindro do motor. Isso só acontece se você não descer uma rua de ponto morto. Só nesses casos. Então, gente, pelo amor de Deus, não coloca no ponto morto enquanto você está descendo uma rua ou então quando você está indo reto. Dependendo da velocidade que você está, isso é perigoso, tá certo?